aí galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo sobre o Fantasy Game da MLS. Vou começar mostrando os resultados da semana anterior. Bom, como eu havia previsto, alguns favoritos realmente ganharam, o Columbus e também o Colorado. Já o Inter Miami ficou no empate por 1-1 contra o Atlanta United. Essa daqui é a classificação da Conferência Oeste. O Seattle tem 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, somou 10 pontos, fez 10 gols. Na segunda colocação, o San José. Na terceira colocação, o Los Angeles Galaxy. E na última colocação, Minnesota perdeu de novo, então segue aí com 4 jogos e 4 derrotas. E já já eu vou falar um pouquinho sobre esses times. Aqui a classificação da Conferência Leste, ela tá mais embolada, muitos times com 6 ou 7 pontos, New York City e New England Revolution têm 7 pontos, e vai ter um confronto interessante nessa rodada, que é o do New York City, primeiro colocado, contra o Toronto FC, que é o 12º. A gente vai ficar de olho nesse jogo, porque com certeza eu vou colocar algum jogador aqui do New York City. Essa daqui é a tabela com os próximos jogos. E já tem rodada na quarta-feira, também vai ter um jogo na quinta, sexta não vai ter jogo e depois vai ter a rodada completa no sábado e no domingo. E diferente do Cartola, aqui na MLS, no Fantasy Game, eles trabalham com um sistema onde a pontuação do jogador ela acontece por semana e não por rodada. Então, o Carlos Mendonça tinha uma dúvida, me mandou um áudio que a gente vai acompanhar agora a questão que ele levantou e já já eu volto para solucionar o problema dele. E aí, Michelito, beleza? Tudo bem? Boa noite. Ó, tem uma dúvida para você aqui. Eu estou tentando montar o time para a próxima rodada na MLS. Assim, se eu fosse tomar a página como se fosse do Cartola, a parte de baixo dos jogadores para me montar tem a rodada que é de quem eu devo escalar os jogadores, correto? Só que aconteceu nessa semana aí na página algo que não tinha acontecido antes, que colocaram só a rodada próxima. Agora não, agora tá rodada da quarta, dia 12, rodada quinta, 13, que eu acredito que é a mesma dia 12. Aí já tem sábado 15, que na minha opinião seria uma próxima rodada, você tá entendendo? De qualquer forma, por exemplo, a primeira partida do dia 15 do sábado é de 2 times que não estão no meio da semana. A segunda, o Galaxy e Austin também não tá no meio de semana. Só que terceiro jogo do sábado é do Atlanta com o Montreal, e o Montreal tá no meio de semana. Ou seja, e aí? Eu coloco... Qual é a rodada? Você tá entendendo? Quais são os jogos da rodada? É isso que eu quero saber. Quais são os jogos da rodada para me escalar? Bom, muito interessante a pergunta que ele fez, a dúvida que ele tem. Então eu vou colocar de novo aqui a tabela com os jogos e a gente vai reparar o seguinte. 7 jogos vão acontecer na quarta e na quinta. E depois, no sábado e no domingo, tem a rodada completa. E aí, diferente do Cartola, nesse Fantasy Game da MLS, o jogador ele vai por semana e não por rodada. Então, os jogadores que vão jogar 2 vezes em uma semana só, eles vão receber pontos por apenas uma partida. A partida que ele fizer o maior número de pontos. Os jogadores terão apenas a pontuação mais alta de uma única partida daquela semana de jogo, contada para a pontuação da sua equipe. Ou seja, se um jogador vai jogar 2 vezes e vai marcar 5 pontos num jogo e 8 pontos no outro jogo, o que vai contar para o teu time é esses 8 pontos. Então espero ter respondido a dúvida do Carlos Mendonça, e se mais alguém tinha essa dúvida, agora acabei de contar para vocês uma das regrinhas aqui do Fantasy Game. Quando você abrir o jogo e for escalar teu time,
Aqui na parte de baixo tem o Double Game Week. Se você deixar ele clicado, vai aparecer esses jogadores que vão atuar essas duas vezes, tanto no meio de semana como no final de semana. E já já eu vou passar para vocês quais são os times que vão jogar duas vezes e o que vale escalar desses times. Outra coisa interessante do Fantasy Game da MLS é o menu Stat Center. Bom, nele a gente pode colocar aqui o jogador por vários tipos de ordem e uma delas que eu vou passar a utilizar agora, já que foram 4 rodadas, já dá para ter uma noção de pontuação dos jogadores, é a média de pontos do jogador. E a gente vê que o jogador que tem a maior média no Fantasy Game é o Smith do Seattle. Depois tem o Rubinho, o Chicharito, o Keita, né? E por aí vai. Então é uma das ordens que eu vou passar a utilizar na hora de escolher jogador para colocar no meu time. Falando agora sobre a próxima rodada, mas considerando somente os jogos do meio de semana, os sites de aposta estão dando como favoritos o Inter Miami contra o Montreal, e aí eu concordo, mas está dando também o Minnesota contra o Vancouver, e aí eu discordo um pouco. Eu não acho que o Minnesota é tão favorito assim, afinal de contas a gente viu que o time até agora só perdeu. Porém, o Vancouver também não está bem na classificação, não está bem no campeonato. Mesmo assim, eu não arriscaria em nenhum jogador do Minnesota, ficaria mais aí com Inter Miami e outros, né? Porque a gente tem agora, na tabela de classificação, o Chicharito do Los Angeles Galaxy, que tem 6 gols e uma assistência. O Rui Dias tem 5 gols do Seattle, Castellanos do New York City. Então o New York City, além de estar bem na tábua de classificação, ainda tem aí um dos caras que é artilheiro do campeonato, tá? Então anota esses nomes aí na hora de montar o time, hein? O Rubin, por exemplo, do Salt Lake City, ele tem 3 gols, mas tem 2 assistências. Aqui é uma curiosidade, cartões amarelos. E a gente vê que já tem jogador que já tem 4 cartões amarelos, né? Eric Remed, meio campista, então deve ser aquele volante bem brutamonte. Anota esses nomes para a gente evitar, porque cartão amarelo também dá pontinho negativo no jogo, certo? Bom, eu entrei no site do Território MLS e eles colocaram alguns destaques aí para a semana. Um deles é o jogo do Toronto contra o antigo Columbus Crew. Por quê? Porque o Columbus vai mudar de nome, ou já mudou, né? E agora vai passar a se chamar Columbus SC. O Toronto vem de derrota, ainda está mal na temporada, e o Columbus, repetindo, é o campeão da temporada passada. Outro jogo que eles destacaram é justamente do Minnesota. Eles estão acreditando que o Minnesota agora pode conseguir seus primeiros pontos no campeonato. Até pode, mas eu acho que não vou escalar ninguém do Minnesota para o meu time. Aliás, nem do Vancouver também, que além do time estar mal, ainda vai jogar fora de casa. Então, vou estar fora aí desse jogo. Duelo de líderes, né? Então é o último jogo aí da quarta-feira, o San José que vai receber o Seattle. Aí sim vai ter jogador que a gente vai poder escalar. Bom, esses aqui são os times que vão jogar 2 vezes em casa nessa semana. Ou seja, vai jogar no meio de semana e vai jogar também no fim de semana. Se você tiver algum jogador desses times aqui, vai computar para o seu time a nota mais alta dele. Philadelphia, o San Jose, o Minnesota e o DC United vão fazer os 2 jogos em casa. Ou seja, isso é melhor ainda, né? O Seattle, o New England, o Kansas, o Miami, o Toronto e o Houston vão jogar uma partida em casa e uma fora. E os times que vão ter 2 jogos fora é o Columbus, Vancouver e o Montreal. Ou seja, dê preferência para jogadores que vão jogar em casa contra adversários mais fracos, que tem uma boa média de pontos, né? E já já eu vou passar para vocês então os jogadores que eu aconselho. São esses daqui. Os goleiros: Blake,
McCarthy e St. Clair. Opções mais baratas, o Ochoa e o Sult. Na defesa, eu indico Wagner, o Smith, o Gutierrez e o Glesnes. E uma opção mais barata, o J. Jones. No meio-campo, eu indico Gil, o Monteiro, João Paulo, Reynoso, Morgan, Zelarayan e, como uma opção mais barata, o Dajome. Atacantes, Rui Dias, Higuaín, Russell e, como opções mais baratas, este jogador que eu não faço a mínima ideia de como fala o nome dele, Prisbilko e o Cowell. Então, com essas dicas aqui, eu espero que agora vocês possam fazer uma pontuação boa. Essa aqui é a tabela de classificação da Liga Gazeta. Eu fiz 76 pontos na rodada. Quem mais pontuou foi o Lacerda, depois o Cambraia e o Leandro. E na competição geral, eu estou com 266 pontos. Quem tem mais ponto aqui é o Galo Black Metal. Ele segue na liderança. Está seguido aí pelo Leandro, do Orlando Caruaru, pelo Cambraia, holandês voador, e pelo Anastasiano. Bom, Leon Dantas dos Santos, queria saber com quanto você está de dinheirinho, já que você sempre pergunta. O meu time atualmente está com 109,9. Me despeço, até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!